O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h mais 7. Seja muito bem-vindo à edição regional do Jornal da Manhã desta sexta-feira, o nosso jornal especial, todas as sextas, com entrevistados aqui, claro, falando sobre assuntos do Planalto Norte Catarinense e assim como também no sul do Paraná. Começo sempre destacando a previsão do tempo. Hoje, a sexta-feira, já amanheceu com uma temperatura não tão baixa se comparar com o dia de ontem. Temos, neste momento, 14 graus de temperatura. Previsão para o final de semana é de sol. Segundo as informações do CIMEPAR, a máxima poderá chegar a 29 graus, tanto hoje quanto amanhã. Por enquanto, até a próxima segunda-feira, não há previsão de chuva e o tempo segue firme e seco aqui em toda a nossa região. Nesta manhã, o nível do Rio Iguaçu está com seus 2 metros e 38 centímetros. 7h08 e o nosso jornal especial desta sexta-feira, eu recebo aqui no estúdio com satisfação o vice-prefeito do município de Porto União, Pércio Storck, para a gente falar sobre vários assuntos referentes, claro, ao município de Porto União, assim como englobar também toda a nossa região. Não tem como falar apenas de um município, quando muitas vezes precisamos unir forças com os municípios vizinhos para, principalmente, o crescimento regional. Pércio, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite para falar sobre assuntos tão importantes referentes ao município de Porto União. Bom dia. Olá, muito bom dia, Thiago, e os jovens da Jovem Pan também, né? Aqueles que nos ouvem, jovens no contexto de tudo, né? Nós todos somos jovens, né? Então temos que ter essa energia sempre pensando em prol de contribuição, né, para a nossa sociedade. Então, aqui é uma satisfação agradecer o convite e estamos aí para bater um papo, né, que é sempre saudável, né? E você falou muito bem, é algo que eu sempre acreditei, muito antes de estar como vice-prefeito, como um representante comercial que eu sou, com os negócios que a gente tem aí pelo Brasil, com as equipes, que eu tive a oportunidade de conhecer esse nosso imenso país, que acredito firmemente no caminho que estamos tomando. Há um aquecimento novamente e não poderia ser diferente. Falaremos sim sobre as questões de Porto União, mas você mandou muito bem aí, Thiago, com relação à região. Nós temos que realmente entender que fronteiras existem, né? Tanto no Rio Grande do Sul, quanto no estado de Santa Catarina e São Paulo. Esses desejos, assim, às vezes separatistas, não é muito saudável. O país é pleno, né? Esse continente é imenso e nós temos que defender, sim, suas fronteiras, valorizar o que temos, né? Então, é um país imensamente rico, novo, ele é jovem, né? Então, portanto, temos muito aí a contribuir e aprender, né? E é o que eu tenho feito nos últimos 3 anos como vice-prefeito, né? E não mais secretário da pasta de meio ambiente, por um desejo próprio, né, e um prazo que desejamos assim que a atual administração também encaminhe-se bem com todas as suas secretarias e isso me deixa em condições assim de dialogar bastante com a sociedade e mostrar que o Planalto Catarinense tem sim na sua fronteira uma cidade pujante. Eu acredito, como você bem falou, essa aproximação que está e amadurecimento, né? Amadurecimento empresarial, eu vejo a doação de muitos empresários jovens, né? Jovens empresários, as empresas, os negócios familiares sendo tratados de uma forma bem característica, que é importante, né? Você ter uma estrutura, qualquer CNPJ que nasce, ele nasce para dar certo, a pessoa deseja galgar um êxito, e normalmente inicia-se algo pequeno, algo próximo à família, e aí vai se expandindo. Então, essa questão dessa geração que está chegando às mesas de negócio, né, dos seus antecessores, os herdeiros dos negócios, estão sendo muito bem preparados, e há um amadurecimento e uma necessidade de unidade. Então, isso eu sinto muito aqui no Planalto Catarinense e também aqui no sudoeste do Paraná, e costumo sempre falar, nós não estamos distantes dos portos, Porto União e União da Vitória. Nós temos que sim mudar a forma de pensamento nosso, né? Porque algumas questões de riquezas importadas e exportadas, nós podemos muito bem trabalhar essa região, porque distantes dos portos está São Miguel do Oeste, distante dos portos está a Foz do Iguaçu, né? Quando se tenha que exportar para os nossos portos, evidentemente, litorâneos, né? Do nosso Atlântico. Então, algumas desculpas no passado aqui na nossa região foram sempre criadas, né? Parecendo sim que
que possamos só pensar no engessamento de segmentos. Então nós estamos entendendo que os próximos 10 anos para frente, é o que nós estamos trabalhando muito para isso, é a diversificação e é o sonho de qualquer prefeito ser contemplado, né, por uma visão do governo federal ou estadual, de instalação de algumas empresas maiores. Então o que eu quero dizer assim com isso? Fato é que o Brasil se reencontra em aquecimento, grandes montadoras, grandes grupos estão investindo, acreditando no país e aumentando, e evidentemente os anúncios são oficiais, são dados, né, oficiais das montadoras, né, nós estávamos lendo aí sobre Cargill, sobre agronegócio, então está assim um país sendo remodelado e tão importante a geração de emprego, que não é diferente, é a preocupação nossa aqui na nossa região. Até falando essa questão aí da geração de empregos, o setor de montadoras, muito agora se ventila a possibilidade da Tesla vir para o Brasil, e Santa Catarina seria, né, o forte candidato, digamos assim, entre os estados para trazer essa fábrica para o país. Hoje falando em sustentabilidade, né, através dos veículos elétricos que trariam, é claro, menos poluição ao meio ambiente, tudo isso você pensa a partir de então, né, de cuidar melhor do nosso planeta, e vir então uma multinacional como a Tesla para o Brasil, principalmente para Santa Catarina, seria obviamente um sonho, e Santa Catarina, que já é um estado forte industrialmente falando, poderia se tornar ainda uma referência ainda maior. A questão é, Tesla vindo para Santa Catarina, logo se fala para que lado de Santa Catarina viria, né? Por que nessa hora, né, a gente poderia colocar aí o Planalto Norte Catarinense, de repente, por que não? Né, como você mesmo falou, não estamos tão longe dos portos assim. Né? Claro, as nossas rodovias, como a SC-135, ela não é aquela condição, mas a partir do momento que se projeta vir uma empresa de um grande porte, claro, a infraestrutura ela vem acompanhada disso tudo. Por que até hoje, Pérez, você, principalmente como também empresário e também agora no meio político, tem essa compreensão melhor, o Planalto Norte Catarinense, principalmente nossas pequenas cidades, elas não conseguiram ainda se inserir nesse contexto de, na hora de trazer uma indústria, por que não pensar imediatamente no Planalto Norte Catarinense? Eu vou usar um exemplo conhecido da área de representações comerciais, do vender, né? Então, rapidamente, 2 cidadãos foram para o Nordeste para vender guarda-chuva. Os 2 vendedores saíram e foram ao encontro do Nordeste para vender sombrinhas e guarda-chuvas. O primeiro fez um relatório à noite para o gerente e mandou fechar a fábrica, porque lá não chove. E o segundo mandou duplicar a produção, porque ele usou e descobriu lá que, além para a chuva, serve para fazer sombra, né? Então, os guarda-chuvas que tanto falam de proteção de mercado, digamos assim, né? Então, é ponto de vista justamente de gestores. Costumo dizer que o estado de Santa Catarina, a ilha, né, como nós falamos, a ilha, muitas vezes nós estamos ilhados politicamente por não dialogarmos firmemente sobre isso. Então existe um projeto que, quando assumimos o município, já implantado no desenvolvimento, e vale lembrar que foram todos os outros políticos que passaram, que nos antecederam, que entregaram em primeira mão ao governo do estado, na época Raimundo Colombo, o maior estudo de desenvolvimento do Planalto Catarinense. Quer dizer, foi a primeira regional, né, que é a Ampla Norte, entregou no estado de Santa Catarina minuciosamente aquilo que eu entendo que é um celeiro futuro de desenvolvimento do Planalto Catarinense. Só falarmos sobre o esquecimento político que o Oeste desenvolveu, que o litoral, aí porque você fala de outras empresas chegando, que vão vir com tecnologia, o primeiro passo para Porto União, e região cito também, não só Porto União, falando do Planalto Catarinense, portanto, realmente Ampla Norte, mostrar a força que tem e organizacional. Aquilo que eu falo, qual município que não gostaria uma Tesla, que não gostaria uma montadora? Isso, tecnicamente, a situação do litoral, do eixo do desenvolvimento portuário, é evidente que grandes grupos elas já diagnosticou o que, primeiramente? Qualidade de vida, por incrível que pareça, segurança, porque graças a Deus, Porto União e não da Vitória, eu sempre falarei que nós temos em duplicidade, segurança e qualidade. Né? Há gestores, jovens empreendedores, falando, Pérez, que tal nós olharmos essa questão do que temos por oferecer, que é o grande volume de água, o que poderia vir? Um outro empresário chegou a conversar conosco, escuta, um emprego para 2.000 pessoas, não seria um frigorífico? Veja assim, tudo isso tem que ter uma base. Qual que é a base? Aqueles que nos ouvem agora. Hoje tem emprego em Porto União.
E as pessoas não estão indo. Ontem estive no Distrito de Santa Cruz, visitando empresários, que conversavam sobre isso. Abre vaga. E às vezes a vaga que abre não é aquilo que você, no primeiro momento, jovem de 18, 19, 20 anos, desejaria estar no escritório, atrás de um computador de ar-condicionado ligado, mas às vezes um chão de fábrica vai te ensinar muito bem como você ser o diretor dessa empresa. Isso aconteceu comigo. Eu, quando parti por um negócio diferente, eu fui aprender com muita honra como se lava como se higieniza um banheiro, como se higieniza um frigorífico. Então eu pus a mão na massa. Então a gente não pode negar-se de aprender a fazer as coisas. Então, voltando, por que Santa Catarina? Primeiro que é um grande celeiro tecnológico. Haja visto que um empreendedor, não lembro a Fiesc nos apresentou isso nas mídias sociais apresentado, um sonho de um piloto aposentado, né, de voos comerciais, montou sua primeira aeronave e comercializa. Então, ali em São José, Biguaçu, é o que nós queremos trazer, sim, para Porto União. Rotomoldagem, ou exemplo assim, hoje nós queremos diversificar, isso é para todo mundo, não é só para Porto União, União da Vitória que nos ouve também tem que pensar assim. As questões ambientais que se falou, nós temos muitas riquezas, lamentavelmente ainda não aproveitadas, porque não se fechou a rede e o ciclo, né, de comercialização. Nós temos riqueza ainda, lamentavelmente, ainda para aterro. Nós temos riqueza ainda mal aproveitadas, poluindo o Rio Iguaçu, que são bens que se constrói uma base para que se possa lá na frente, lá na frente eu digo, pode ser médio prazo, aquilo que eu te falo, depende muito da relação de gabinetes, quer seja prefeitos, vices e estaduais, né, e mostrar o potencial que temos na região. A terra do bom Steinegger tem muitas boas coisas sendo feitas e não muito mais desenvolvidas. Então tem que ser, é isso que eu falo, que é a visão do gestor, poder mostrar o potencial que temos e vender bem a região, né? A região que eu digo, Planalto Catarinense. Problema de energia, nós brigamos constantemente com o Celesc. Você veja, desde o primeiro ano que eu estou na pasta da Indústria e Comércio, a Celesc ainda não está pronto, né? Deve faltar poucas coisas para duplicar o potencial de energia regional, que é a subestação de Canoinhas, Iriniópolis, integrando o interior. Porque foram dois natais consecutivos, no dia 24, eu estive no interior com queda de energia, com a bacia do leite tendo prejuízos. Então você veja que não é um esquecimento do governo, mas cabe a nós, gestores, ir lá, exigir e cobrar. Essa é a função de vereadores. O vereador só pode dizer lá, não, ele deve descer sim com o prefeito, ele deve ir lá ter os seus contatos, apresentar as suas propostas também, né, em seus gabinetes, dos seus deputados, e cobrar isso, né. Então eu costumo dizer assim, para o Planalto Catarinense, todos os governadores têm dívida. Todos. E é evidente que instalar empresas de grande porte na nossa região requer mão de obra qualificada. Mas isso não é impossível, porque nós temos uma estrutura à nossa volta, que são o Sistema S, ofertando cursos de graça, e os empresários às vezes não querem investir nisso. Então chora-se os dois lados, né? Você tem que qualificar, né, os cursos técnicos estão aí, o jovem quer o primeiro emprego e o gerador precisa de mão de obra, mas com certeza ele tem que complementar essa concluir os conhecimentos e preparar um profissional em 3, 4 anos. Isso acontece dentro da minha empresa. Eu tenho profissionais lá que eles vão ficar aptos em 2, 3 anos, se investem nisso também. Então é tudo uma engrenagem que tem que ser batida diariamente e eu confio muito nisso. E eu tenho certeza, falo abertamente, assim, é uma visão que a gente tem, que a nossa região com certeza ela está sendo preparada para um bom desenvolvimento de diversificação de negócios. Agora são 7h20. Em 3 minutos eu volto aqui com o vice-prefeito Pércio Storck para a gente falar também sobre eleições 2020. Agora, às 7h24, de volta com o Jornal da Manhã especial desta sexta-feira. Para você que sintoniza o rádio agora, ou nos acompanha pela internet ao vivo, nos assiste pelo Facebook. Hoje estou aqui com o vice-prefeito do município de Porto União, Pércio Storck, no Jornal Especial. Bom, Pércio, a gente falou no bloco anterior sobre as questões necessárias ainda para desenvolvimento, né, principalmente de empregos. O Brasil ainda hoje tem um grande universo de desempregados, precisa melhorar essa questão. E a sua visão para, então, melhorar não só a questão de empregos, infraestrutura e tudo, mas num outro ponto,
né? Temos aqui agora um ano eleitoral, é um ano bastante limitado para algumas coisas, principalmente a partir de quando começar o período eleitoral, né? Então, é um ano, como o pessoal fala, é um ano que não dá para você fazer muita coisa, a não ser os convênios já assinados, obviamente. Mas na questão política, nas pré-pesquisas que você acompanha por aí, o nome Percy Storck está lá inserido, e, inclusive aqui com bons números, porque a gente acompanha, então, porque se ventila bastante aí nas mídias, hoje principalmente através das mídias sociais. A pergunta é, oficialmente, Percy Storck é um nome a pré-candidato a prefeito de Porto União? Com a maior naturalidade, sim, eu sou pré-candidato, né, e aproveitaria a oportunidade seu questionamento e dizer para você assim, porque de algumas situações e que eu aposto muito e desejo ver uma reforma administrativa nesse país, urgentemente, porque você falou algo interessante que eu convivi nesse processo entre as eleições estaduais e municipais, e esse é um vício de engessamento que não cabe mais a um país que quer crescer. Então está aí um dos fatores que trava qualquer desenvolvimento de qualquer município, em especial os pequenos, porque a cada 2 anos vem eleições. Então eu quero acreditar e estou feliz por ouvir gerações conversando, dialogando mais e falando mais sobre política. Então isso é muito positivo, né? Eu me sinto assim feliz porque, para quem não nos conhece, foi essa experiência que eu estou tendo como vice-prefeito, é a primeira vez na vida pública. Eu tenho muita assim, gratidão a Deus pelas pessoas que confiam e confiaram nessa proposta do vice-prefeito, e hoje se lança assim, com um aprendizado, né? Do dia a dia. Eu aprendo todos os dias, eu tenho esse desejo, não sei tudo, mas me coloco sim na condição de pré-candidato, né? E fico feliz também daquilo que durante esses 3 anos falei, né? E uma vez que a cadeira de vice-prefeito, ela para algumas pessoas, e aqui eu deixo o meu abraço, né, a todos os vices, né, que são pessoas que têm uma visão, um desejo de contribuir com a administração, né, dos seus municípios, e buscam, evidentemente, o seu perfil, implantar ideias, sugestões, e é isso que nós vamos trabalhar. Então, eu estou sendo preparado, né, pela própria administração, que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar junto ao funcionalismo público, às vezes ressarçado, às vezes fala-se muito, né, vem uma reforma administrativa aí, e eu refleti sobre isso tudo. Às vezes as pessoas falam, não, o mau funcionário público tem que ser mandado embora. Não. Às vezes dentro das nossas empresas acontece a mesma coisa. Nós temos os bons funcionários, temos aqueles que estão iniciando, e eu evito, particularmente como gestor, a dispensa desses funcionários. Eu prefiro o diálogo, eu prefiro conversar, eu prefiro tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa, o que ela precisa a mais para produzir mais, entende? Então, dentro dessa visão de um pequeno empreendimento que temos na cidade, porque eu aposto na minha região, nós estamos anunciando investimentos, sim. Quero deixar um abraço à minha equipe também lá da Storck, da SPS, né, são nossos funcionários, para que eu possa estar hoje ocupando esse honroso espaço de vice-prefeito, porque eu tenho uma equipe e preparei a equipe. Eu acho que o grande líder é aquele que sabe trabalhar em equipe, sabe valorizar a sua equipe, sabe treiná-la, e aproveitar os potenciais que cada um tem, né? Então você tem que aproveitar, evidentemente sim, saber ser um gestor entre um equilíbrio do rigor e benevolência, né? Mas ter uma gestão firme. Então eu estou sim como pré-candidato, me lançando, acreditando naquilo que eu aprendi na estrada, né? Aquilo que a vida me ensinou e aquilo que estou aprendendo dentro da administração pública. Bom, você falou na questão do trabalho, né, do vice-prefeito, até porque a população possa entender qual a função de um vice-prefeito. Muitas vezes, não aqui, porque buscamos sempre dar o espaço de forma igualitária. Ontem, por exemplo, estávamos aqui com o vice-prefeito de Nova Vitória, hoje com o de Porto União, sempre ouvindo prefeitos e vices. Mas em muitas cidades, só se ouve o prefeito falar, e a figura do vice-prefeito só aparece lá quando o prefeito pega lá seus 15 ou até 30 dias de férias, ali aparece, né, só para foto o vice-prefeito. Em Porto União é diferente. Como é um trabalho do vice-prefeito?
Eu acho essa sua pergunta bem peculiar e é importante para quem nos ouve, né? E eu saio pelas ruas das cidades, né? E as pessoas acabam perguntando assim, bom, Pércio, você é pré-candidato, né? Quem é que vai ser o seu vice, né? E eu, desculpe, assim, eu falo, poxa, por que você quer saber quem que é o meu vice? Se a população como um todo, né? E parte da parte política fala que vice não manda nada, vice não tem a caneta. Quem tem a caneta é o professor hoje, dando a nota, consciente se aquele aluno está em condições de receber aquela nota ou vai empurrando. Quem tem a caneta é um médico quando prescreve uma receita. Quem tem a caneta é o policial que notifica ou orienta, melhor orientar primeiramente do que não só notificar ou punir. Então a caneta, na história da caneta, essas questões são interessantes. Mas quando eu entrei no processo, eu entrei realmente para trabalhar. Algumas pessoas no primeiro ano, hoje não mais ocorre isso, né? Mas no primeiro ano eu fiquei surpreso de algumas pessoas da população, da sociedade, dizer, escuta, mas você está aí, você está trabalhando? Eu falei, poxa, a gente está recebendo dos impostos recolhidos salários. E eu não consigo não respeitar isso. Eu não me sinto bem, né? E eu acho que sou muito seguro quando falo, quando vejo, por exemplo, quero que, se me permite, mandar um abraço ao Bashir, que é um outro cidadão que gosta da região, trabalha bastante, e a gente trabalha nessa condição, de desenvolver, de propor ideias, e como eu falei, eu tenho os meus negócios e aprendi dentro da organização que eu represento há 30 anos aqui, uma grande organização que cresceu e eu tive a oportunidade de crescer junto. Então eu cresci junto dessa empresa e eu aprendi muito. Então você contrata os melhores. O gestor deve pensar em ter uma equipe que saiba, às vezes, até mais que ele. Porque ele não sabe tudo. Eu não sei tudo. Então, eu prefiro trabalhar com pessoas de grau intelectual que possa ser maior ou melhor que as minhas ideias e eu saber absorver, se é possível aplicá-las, eu falo num contexto geral, não só político. Se eu posso aplicá-las dentro da minha empresa ou não. Então, a qualificação dos profissionais que temos, né? E agora, voltando um pouco para a sua pergunta, né, focando no município de Portunhão, especificamente a administração pública, né? Eu confio e acredito muito na gestão. Eu sei que dá para administrar com os recursos que temos e sei que dá para buscar muito mais. E é isso que a gente se põe à disposição como pré-candidato também. 7h32, nosso horário, lamentavelmente, corre até demais, mas para a gente finalizar aqui, para falar agora à população de Portunhão, assim como todo o Planalto Norte Catarinense, dizem que o ano só começa depois do Carnaval. Não é, na verdade, né, lamentavelmente, algumas coisas são realmente travadas até o presente momento. Mas muitas vezes se passa ali de um ano para o outro, nem em janeiro, que é aquele período tradicional de férias, se pode descansar, né? O trabalho continua, mesmo que seja nas questões dos bastidores. A gente sabe que na vida pública é muito diferente da vida privada. Por exemplo, você vai querer construir alguma coisa, é totalmente diferente, né? Tem questões burocráticas, tem tudo isso. O que se esperar, ainda se falando em trabalho, né, à frente da administração de Portunhão para esse ano de Portunhão, que a população de Portunhão pode esperar? Independente, a gente tem um compromisso até natural. É algo que todos os atuais prefeitos e vices falam que, evidentemente, concluiremos, né, porque está na lei, você vai cumprir. Né? Você foi eleito para 4 anos, fecharemos em 31 de 2020, as atividades. Até lá, eu continuo, independente da pasta, a minha solicitação da pasta ter liberado, pedido a minha própria exoneração, por exemplo, a meu pedido, né, da pasta da Secretaria da Indústria e Comércio, é justamente para que não haja travamento por alguma questão. E eu acredito nisto. Então, essa é uma das questões. Haverá sim e muitas coisas positivas que são planejadas já do primeiro ano, né? Então, nós temos obras acontecendo em toda a área do município, né? Então, isso é um respeito ao cidadão, né, que acreditou na nossa proposta também. E em momento algum eu vou relaxar com relação às questões que estão aí próximas às eleições, mas aquilo que você falou muito bem, eu fico incomodado um pouco com essa questão, depois do Carnaval começa um país, né? Isso é lamentável, né? Porque se nós queremos comparar alguns índices de desenvolvimento econômico com a China, por exemplo, vamos entender que o ritmo é outro. Se o Brasil goza dessa possibilidade, mas que movimenta o turismo, mas isso é cultural,
mas a gente percebe que ano a ano as pessoas estão entendendo que realmente quem quer crescer precisa ter um grau de sacrifício. Férias é bom, né? Mas você sabe que agora vem reformas que tem algumas áreas que gozam férias semestrais, né? E isso está sendo feito uma reforma. Então o país está se movimentando para se reencontrar e mostrar que é pelo trabalho. Então é pelo trabalho que eu estou vice-prefeito e continuarei auxiliando o município à disposição da população para qualquer situação, né? E à disposição, evidentemente, das pessoas e do município como um todo. Estou buscando, sim, prospectar possibilidades de novas empresas, claro. Eu não vou parar pelo fato de ter me licenciado numa pasta, porque uma vez que estamos nos lançando pré-candidato, a movimentação, mas a honra de estar vice-prefeito e a responsabilidade, ela é total até o dia 31/12/2020. Pers, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite em vir até aqui a Jovem Pan para falar para todo o Planalto Norte Catarinense, assim como para a região sul do Paraná, sobre esses tão importantes assuntos e, claro, nossos microfones à disposição. Obrigado, Pers. Tiago, muito obrigado aos ouvintes da Jovem Pan, agradecer uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Agora são 7h35, eu vou para um rápido intervalo, porque eu volto ainda trazendo informações para o esporte de nossa região. Jovem Pan. 7h38, de volta com o Jornal da Manhã, e agora vamos com informações para Bituruna. O vice-prefeito Rodrigo Marcante fala das principais ações. Tivemos, é claro, o Carnaval das Mulheres, um grande evento lá em Bituruna, assim como as atividades ainda para esta semana. Olá, amigos. Depois de um feriado prolongado, onde tivemos aqui na cidade de Bituruna o Carnaval da Melhor Idade na última quinta-feira, na sexta-feira tivemos aí o Carnaval das Mulheres, onde cerca de 500 mulheres estiveram participando e o município arrecadou 2 toneladas de alimentos no Carnaval Solidário. No domingo, o Carnaval das Crianças. Hoje estamos aqui no Hotel Grace, nesse maravilhoso café da manhã, onde estaremos recebendo uma visita muito importante de cerca de 50 agricultores do município de Guarapuava. Estarão sendo acompanhados do secretário e vice-prefeito do município, Itacir, onde estarão fazendo visitas técnicas em algumas propriedades e também fazendo a famosa Rota do Vinho no município de Bituruna. Então, a nossa secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Raquel Dalmas, estará acompanhando esta turma o dia todo aqui em nossa cidade, onde que o intuito principal é fortalecer aí o turismo no nosso município. Também nós tivemos aí nos últimos dias a Feira do Peixe, que aconteceu aqui na Praça dos Colonizadores, aqui no centro de Bituruna, onde as famílias estiveram aí vendendo a sua produção de peixes aqui em praça pública. Então é um dos projetos da nossa administração que está dando certo também. Também tivemos aí os serviços prestados e a prestação de contas da Secretaria de Obras do nosso município, onde a Secretaria de Obras no ano 2019 atendeu cerca de 28 comunidades em nosso município. Também foram feitas aí 15 pontes e 60 bueiros. Esses são os relatos, além de todas as estradas patroladas e cascalhadas em nosso município. Eram essas informações, um forte abraço aos amigos da Jovem Pan. 7h40. E também, é claro, vamos às informações do esporte. Hoje, sexta-feira, Marco Antônio traz para você aqui as últimas do esporte local. Bom dia, Tiago, bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também para você em todas as nossas plataformas digitais. Hoje é uma sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Eu começo falando da 12ª Copa Integração, que nesta rodada desse final de semana vai até Santa Cruz do Timbó, a Libertadores da nossa região. Primeiro jogo é entre Pinhalão e Rio dos Pardos, depois tem São José e São Martinho, Poços e Lança, e o último jogo é entre Juventus e Gera Santa Cruz, o time da casa fazendo então o último jogo. Olha, Campeonato Municipal de Futebol 7 de Porto União, nós já tivemos o congresso técnico da primeira e da segunda divisão. Na primeira divisão, nós temos 16 equipes. Na chave A, Agropec, os mais ou menos, PSG e União Cesta Básica. No grupo B, Bombeiros de Sábado, Lagoa Dourada, Molecos da Vila e também Nacional. No grupo C, tem Fênix Santa Rosa, Silk Uniformes, Fortaleza e a equipe do Independente. Na chave D,
PNV, Bebidas Cordeiros, Fortaleza e a equipe do Aparecida. E durante a programação aqui da Jovem Pan, você acompanha também as chaves da segunda divisão. E vem aí o campeonato de voleibol, o campeonato municipal de voleibol de Porto União, categoria livre, masculino e feminino. E a reunião é hoje, gente. Hoje, sexta-feira, então, acontece às 19h30 lá no Centro Empresarial de Porto União, ao lado da UNC. E olha, quem visitou a nossa redação aqui da Jovem Pan foi o Davi Damasceno. Ele é o organizador da terceira Copa Uniuv. Ele nos fala, então, sobre esta terceira edição. Bom dia, Marco. Então, é a terceira edição da Copa Uniuv. Então, várias equipes confirmaram a sua participação no Congresso Técnico e teremos já início da competição no sábado, a partir das 16 horas, com 4 jogos. Né? E os jogos vão ser aos sábados, a partir das 16 horas, e nas quartas-feiras, das 19 horas às 22 horas, também com 4 jogos. Então, posteriormente, Marco Antônio, estamos ainda na tabela só para a rodada de sábado, estaremos repassando para você as equipes, os grupamentos e os jogos que acontecerão aí no decorrer da semana que vem. O Davi nos falou também sobre a parceria dele com a Uniuv e também da qualidade aí do complexo esportivo Uniuv. Nós fizemos uma parceria aí com a Uniuv, um agradecimento todo especial ao reitor professor Alisson, né, que demonstrou confiança no nosso trabalho para nós fazermos então essa competição que leva o nome da instituição, e num dos melhores ginásios da região. O ginásio passou por algumas reformas, né, que havia algumas infiltrações, mas ficou totalmente reformado. Então, um ginásio oficial, né, 20x40, vestiários modernos. Então, toda a comodidade para as equipes, né, que estarão participando terem, né, no decorrer dos jogos. E vem aí mais uma novidade, que é o campeonato de base da AABB. Nós teremos uma reunião com a diretoria agora no dia 7 de março, mas as conversações estão bastante adiantadas e a pedido das equipes nós vamos trabalhar esse ano bastante com as categorias de base, Marco. Então, estaremos realizando aí a competição, provavelmente vamos ainda definir com a diretoria, de repente Copa ABB, de categoria de base, de futsal, né? Mas as categorias já estão definidas, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. E então possivelmente vai ser aos domingos pela manhã e atendendo a pedido das equipes aí, dos pais, enfim, que sempre estão aí dispostos a estar presenciando e incentivando seus filhos a estarem inseridos na prática do esporte. Muito bem, abraço ao Davi, obrigado então pelas informações, e o nosso Jovem Pan Esporte de hoje vai ficando por aqui. Na segunda-feira, cedinho, eu estou por aqui com mais informações. Até lá! Agora são 7h mais 45. A edição regional vai ficando por aqui, mas já depois do intervalo você continua com as principais notícias de todo o Brasil. A você uma excelente sexta-feira. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.